Cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, no nosso Debatendo com a Verdade, temos o pastor Cleverson e a pastora Débora, da Igreja Evangélica em Cristo Nova Vida, sediado na cidade de Erval do Oeste, Santa Catarina. Começamos com o pastor Cleverson. Muito bem-vindo. Como que chegou Deus, Jesus Cristo, a palavra do Senhor, o Evangelho, a tal da Bíblia, na sua vida? Uma boa noite a todos, a graça e a paz. Bom, Cristo na minha vida, o Evangelho, já veio desde criança. Mas, como todo aquele que tem chamado, nós somos tentados pelo inimigo. E na minha adolescência, eu me afastei dos caminhos de Deus. E eu fui para o mundo, para o mundão, conhecer o que todo jovem almeja, a sua liberdade, a sua conquista, querer conhecer, querer explorar o mundo. Mas como todo aquele que tem chamado, como todo filho pródigo um dia retorna na casa do pai, eu passei alguns perrengues, e quando Deus apertou, quando não tinha mais para onde fugir, quando eu estava no fundo do poço, a um lugar, eu me lembrei que existia um Deus. Olha só como que nós somos. Quando nós estamos bem, nós esquecemos de Deus. Mas, quando aperta, nós lembramos que tem um Deus. Aí, quando eu não tinha mais forças para lutar, quando eu estava em meio a uma dificuldade, eu lembrei: opa, existe um Deus. E Ele é misericordioso. E Ele olha por nós. Então eu clamei a esse Deus e eu fiz uma promessa para Ele, que se Ele me tirasse de onde eu estava, do lamaçal, do fundo do poço, eu voltaria a o servir. E foi o que aconteceu. Desde então, eu voltei para os caminhos de Deus, nunca mais me afastei e sigo firme na caminhada. Pastora Débora, como foi essa tua caminhada até encontrar a Deus, até encontrar Jesus, até a palavra entrar definitivamente em seu coração? Boa noite a todos, graças a Deus. Como todos, eu acredito que a maioria das pessoas, elas praticamente já nascem sabendo que existe um Deus. A gente sempre costumava, eu desde pequena, ir à igreja, e por certo tempo, de repente a gente dá aquela afastada, assim como o meu esposo falou, e a gente vai, a gente conhece as coisas do mundo, o pecado, e a gente acaba fazendo coisas que desagradam ao Senhor e nos afasta da presença dEle. Mas a gente tem um Deus que é bondoso, misericordioso, e Ele tem um chamado sobre a nossa vida. Então o que Ele faz? Ele vai lá e nos pega da forma errada, em qual a gente muitas vezes estava vivendo, e nos traz para a presença dEle, para uma nova vida, um novo começo, uma nova história. Ele trabalha na nossa vida, no nosso casamento, no nosso lar. Esse é o Deus que a gente serve. Então eu acredito que a maioria das pessoas já sabe da existência de Deus, mas não é próxima de Deus. E quando a gente ouve um chamado de Deus, a gente automaticamente se aproxima de Deus. E é ali que começa a nossa caminhada, a nossa vida com Cristo, que muitas vezes não é fácil, a caminhada ela é difícil, é só os fortes que permanecem. Mas a gente está aí firme na batalha, na caminhada com Deus e cumprindo o propósito que o Senhor tem com a nossa vida. Pastor Cleverson, chamado. Foi debatido agora com vocês, foi falado sobre chamado. Os dois largaram tudo que tinha para viver o mundo. Esse chamado de pastorear uma igreja. Qual a dificuldade que hoje os pastores têm de pegar aquela ovelha rebelde, aquela pessoa que veio do mundo e não entra a palavra de jeito nenhum na cabeça? Bom, na verdade, nós somos testados, Porque um dia eu fui essa ovelha perdida também. Então eu acredito que o que acontece?
a dificuldade hoje em colocar a palavra no coração das pessoas. Não cabe a nós forçar, certo? O que acontece? É difícil? É uma missão que os pastores aí, quem tem igreja, quem pastoreia, quem congrega, sabe que é muito difícil hoje você trazer as pessoas, você firmar elas e você permanecer com elas na igreja. Porque muitos estão aqui atrás de oportunidades. E uma vez que você corta a oportunidade dessa pessoa, ela já vai para outro ministério. Então as pessoas elas estão aqui hoje mais atrás de palco, mais atrás de holofotes do que atrás da presença. Então, para você pôr a palavra de Deus dentro do coração de uma pessoa, você não tem que fazer nada. E quem faz não somos nós. Quem faz é o Espírito Santo. Quem coloca algo dentro do teu coração não é pastor, não é pastora. O nosso chamado, sim, é lutar pelas almas, é buscar, é clamar, é orar, é jejuar, é ir atrás, é correr, é fazer a nossa parte. Mas até um certo ponto, dali para frente é Deus. Então nós não podemos forçar quem não quer, e não podemos impor algo que a pessoa também não está disposta. Vem para a igreja, vai ser muito bem recebido, vai ser abraçado, vai ser amado e vai ser pregado o Evangelho. Vai ser falado do amor de Cristo, vai ser colocado para ela, é isso, é aquilo, mas até um certo ponto eu estou ali. Dali para frente não cabe mais a mim, aí cabe a Deus. Dá um exemplo para você. Quando eu comecei a congregar em algumas igrejas, talvez algumas têm doutrinas, roupa, tal, e você cobrar isso do membro que está chegando é algo tão difícil, porque ele não entende, ele não tem discernimento. E quem muda é o Espírito Santo. Mas você, como pastor, tem a obrigação de instruir. Ó, meu filho, não é por aqui, venha para cá. Não forçar. Porque assim como nós somos ovelhas, né, nós vamos nos sentir acuados. Então a gente explica, ensina, educa, e o resto quem faz é o Espírito Santo. Pastora Débora, seu marido tocou agora num assunto sobre doutrinas. Doutrinas dentro da igreja evangélica em Cristo Nova Vida. Como funciona tanto homem quanto para mulheres? Qual é o entendimento interno da igreja? Porque é todo praticamente todo dia quando tem os cultos, né? Não pode isso, não pode aquilo, mas a questão é doutrina na igreja. Para isso você tem um entendimento. E com esse entendimento você ganha as autoridades, e aí você tem o seu chamado. Olha, a Nova Vida, ela não trabalha com doutrinas de vestes, doutrina que para você subir no altar você tem que estar de terno, de saia. Não. Eu acredito que a maior doutrina é a palavra, é a obediência a Deus, né? E ordem e decência, né? Ordem e decência no culto, você ter a consciência que você precisa chegar no culto bem apresentável a Deus. Não com roupa vulgar, não com roupa chamativa. E isso quem vai trabalhando é o Espírito Santo. Porque automaticamente quando uma pessoa ela tem a presença de Deus, ela tem vigilância no seu vestir. Não vai precisar um pastor chegar e dizer: ó, irmã, não venha com uma saia justa, sem um casaco por cima. Ó, pregador, ó, pastor, irmão, não venha com camiseta colada. É coisas que o Espírito Santo trabalha. Eu mesma, muitas vezes, fui para frente ao espelho depois de pronta, e o Espírito Santo disse ao meu coração: não, se troca. Essa saia não é para hoje, não é para pregar, não é para altar. Nada indecente, mas o próprio Espírito Santo nos cobra como é para nos vestir. A gente não tem aquela doutrina de não pode usar brinco, não pode usar maquiagem,
Mas eu tenho a autoconsciência que se eu olhar no espelho e o meu batom estiver um pouco mais forte, eu não vou me sentir bem para o altar. Então é a consciência de cada um. É você e Deus. É você estar se sentindo bem para estar na presença do Senhor. Então, acredito que a maior doutrina... A nossa igreja ela é neopentecostal. Então, a nossa doutrina ela não é em cima de roupas, né? Só pegando um gancho aqui, né? A nossa doutrina, ela não proíbe a mulher de usar calça. O nosso regimento interno não proíbe o homem de usar barba, né? A nossa doutrina ela não prega muito sobre roupas, assim. Mas como a minha esposa falou, daí quem sente somos nós, né? Nós não sentimos, por exemplo, a nossa congregação nunca proibiu a gente de pregar, por exemplo, de camiseta. Mas eu prefiro estar de social, já me sinto melhor, estar com uma gravata, com um terno. Não significa que unicamente, exclusivamente, eu tenho que estar assim. É porque hoje eu vim do trabalho, eu estou só com uma camisetinha social. Então a nossa igreja ela não proíbe doutrina, ela não proíbe roupa, ela não tem a doutrina da roupa, mas os membros que se sentirem no coração, quiserem de saia, vão de saia, quiserem de calça, vão de calça. Essa questão de neopentecostal, uma nova igreja pentecostal, a questão de doutrina muda de igreja para igreja, regimento interno, regras, muda de igreja para igreja. Mas a vigilância, como é que é essa vigilância imposta pela igreja hoje para você ter a palavra, vigiar e orar? Como que se sobressai hoje a igreja evangélica em Cristo Nova Vida sobre a vigilância dos pecados, a vigilância de você ter uma roupa decente, esse tipo de entendimento que os nossos ouvintes querem saber? Tá, deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Você quer saber a pergunta baseada em cima da doutrina roupa? É isso? Interna? Não, porque assim, como a gente acabou de falar agora, a nossa igreja ela não te doutrina você usar um certo tipo de roupa. Mas claro, como a minha esposa falou, você também não pode, a mulher usar uma roupa muito justa, o homem também, a gente sabe que hoje tem muitas roupas sociais que são coladas no corpo e tal, algo que contextualize a sensualidade da pessoa. Isso, né, já não é mais, já não seria aceitável para cima de um altar, um culto, né? Mas eu acho que a nossa igreja ela é bem mais tranquila em questão de roupa, aquilo que você se sente bem, aquilo que você te agrada você vestir, aquilo que te agrada você usar, desde que não fuja dos padrões sexualidade, não vá lá mostrando o corpo, o homem ou a mulher, algo assim que escandalize a própria obra, né? Mas eu acredito que bem tranquilo. Quanto a isso, a igreja não nos proíbe sobre roupa, não. Mais uma questão, pastora Débora. Mulheres na igreja. Entrega das mulheres na igreja. Como que a senhora, como sendo a primeira líder ali da frente, vê a igreja evangélica em Cristo Nova Vida, a entrega das mulheres dentro da igreja Nova Vida hoje? Eu acredito que é indiferente do sexo, né? Quando Deus tem um chamado, é na vida do homem, é na vida da mulher. Então, sim, existem muitas mulheres na Igreja Nova Vida que são usadas por Deus, são cheias da presença de Deus. E eu acredito que é isso, eu não tenho muito o que falar sobre, né? A mulher se entrega, algumas mulheres se entregam verdadeiramente a Deus, de coração, de corpo, de alma, assim como homens também. Alguns se entregam verdadeiramente, outros às vezes não se entregam como deveriam se entregar, mas eu acredito que não tem muito, ou homem ou mulher, é indiferente. Quando Deus tem um chamado, não significa que Deus vai usar mais o homem do que a mulher, ou a mulher mais que o homem. Vai existir homens cheios da presença, usados por Deus, vasos de Deus, e vai existir mulheres cheias do Espírito Santo, conduzidas e guiadas por Deus. A questão do Espírito Santo, a questão de conversar hoje na igreja sobre esse assunto. Como está o pastoreado hoje na sua visão? O que poderia melhorar hoje para o Espírito Santo agir de uma forma melhor dentro da igreja, ou de uma forma direta na igreja hoje, que está faltando? Tu diz na igreja em geral? Geral. Que está faltando para o pastoreado. Isso. E aquele
Não, acredito que a entrega dos pastores, do meu ponto de vista, eu posso falar aquilo que eu vivo e aquilo que eu vejo, né? Então eu acredito que pelos pastores que eu conheço, as igrejas que eu conheço, dos pastores em si, eu acredito que a gente está dando o nosso melhor. Mas é aquela questão, a entrega é individual. A gente sobe, a gente estuda, a gente lê o texto, a gente lê a palavra, a gente se prepara para levar a mensagem ao povo, para que o povo possa entender. Mas a questão da entrega é mais algo individual. A questão do se entregar, a questão do receber. Eu estou ali, eu me preparei, eu jejuei, eu estou ali a levar a palavra. Então eu fiz a minha parte. Eu deixei o Espírito Santo me usar para levar a mensagem ao povo, certo? Mas a Bíblia diz que em Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Então Jesus, Ele não vai arrombar o teu coração, Ele não vai forçar nada. Nós estamos ali para levar a palavra. Aceita quem quer, ouve quem quer, guarda quem quer. Quem não quer, vai, senta no banco, entra vazio, sai mais vazio, está tudo certo. Mas se nós atingir dentro do culto, aquele ouvir a palavra, para nós, já é uma vitória. Porque ouviu, aceitou, entendeu e guardou no coração. 20 não precisam ouvir, talvez não era para eles, talvez não sair vazio, mas se olhar, prestar atenção, guardar os ensinamentos de Deus e sair dali cheio, para nós é vitória. Então eu acredito que o pastoreado em si está fazendo a sua parte. Mas aí cabe a nós, membros, o que nós vamos fazer? Nós vamos entrar, ouvir, ou vamos entrar e sair vazios? Aí remete a cada um de nós. O pastoreado em si, acredito que esteja tudo certo, esteja bem, estejam estudando, estejam lendo a palavra, estejam ministrando a palavra com fogo, com vontade de trazer as almas. Mas aí volta aquilo, a gente não pode forçar ninguém a nada. A gente sobe e prega. Quem quer ouvir, quem tem ouvidos ouça. Quem quer ouvir ouça, quem não quer, como a gente fala, tem os turistas de igreja. Tem aqueles que vêm, assistem, olham e vão para casa. E tem aqueles não. Tem aqueles que vêm, têm a vida transformada, permanecem, continuam e seguem a caminhada. Porque o chamado não é para todos, é para alguns. A Bíblia é pregada para todos, mas o chamado é para alguns. Pastora Débora, qual que é a mensagem, qual que é o versículo bíblico que não faz esse chamado do seu coração esfriar? Esse versículo, por exemplo, lá em Apocalipse, lá em Gênesis, esse versículo, essa passagem, te dá aquele impulso, aquele ânimo a mais a levantar de manhã e fazer algo do Senhor. Eu acredito que em muitos momentos da nossa vida, da nossa caminhada, Filipenses 4,13, tudo eu posso naquele que me fortalece. Então, diferente do que eu passar, eu vou passar com Cristo. Algumas adversidades na nossa vida, elas tendem a nos balançar, a nos desanimar. Aí a gente vem também para a palavra de Deus em Josué: seja forte, corajoso, não temas, não desanime. Isso são palavras que nos motivam. Salmo: clama ao Senhor na angústia, eleva teus olhos para os montes, o teu socorro ele vem do Senhor. São palavras, Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o socorro bem presente no momento da angústia. Então, se eu tivesse que escolher uma para todos os dias, talvez para os momentos difíceis, Filipenses 4,13. Mas, consequentemente, essas outras também viriam ao meu coração. Porque a gente pode passar, sim, tudo com o Senhor. Às vezes tem pessoas que estão em cima de uma cama, muitas vezes depressivas, e dizendo: eu não aguento mais, eu não posso, eu não consigo, a luta está muito grande. Mas eu venho dizer ao teu coração: tudo você pode naquele que te fortalece. Em Deus você consegue, com Deus você passa. Paulo escreveu
a carta aos Coríntios na prisão, passando por um momento de dificuldade. Ele disse: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, com Cristo, nós somos mais que vencedores. Pode vir a luta, pode vir a tempestade, pode o vento balançar, mas nós não caímos quando nós estamos firmados em Cristo. Podemos passar por adversidades a qual não compreendemos, mas o Senhor está no controle e dizendo: vai em frente, não pare, não desiste, porque você pode e eu te fortaleço. Pastor Cleverson, o senhor tocou num assunto muito interessante hoje: turista. Essas pessoas que querem oportunidades, que querem isso, que querem holofotes. Como o senhor enxerga essas pessoas na questão da desigrejados, os desigrejados da igreja, aqueles que não pertencem a nada, aqueles que simplesmente querem ali, tá, porque tem oportunidade. Não, hoje eu vou naquela igreja porque você tem oportunidade. Se eu não tenho, eu não volto mais. Como que o senhor enxerga isso perante os olhos espirituais do pastoreado? Bom, você entrou numa parte polêmica, né? Aí você ficou pesado. Eu acredito que hoje, século 21, 2025, tema desigrejados. Primeiramente, é necessário a gente congregar em algum lugar, né? Eu acredito de mim que esse negócio de as pessoas dizem: eu não preciso ir no culto, eu não preciso ir na igreja, porque está escrito que eu sou templo. Mas você precisa sim congregar em algum lugar, você precisa sim ter um pastor, você precisa sim ter uma liderança sobre você, você precisa ter alguém para te ajudar, alguém para estar orando por você quando você está fraco, porque vai haver momentos em que você também não vai estar bem, vai haver momentos em que você está fraco, e quem vai orar por você naquele momento? Você? Você já está fraco, você não vai orar. Nós temos algo que quando nós estamos fracos, a gente não busca Deus. Quando nós estamos meio frouxinhos, assim, as pessoas não vão buscar a Deus. Então você precisa ter sim uma liderança, você precisa ter sim um pastor, você precisa sim congregar numa igreja. Eu acredito que você tem que estar debaixo de uma cobertura espiritual. Você tem que ter alguém que olha por você, alguém que ora por você, alguém que cuida. E o teu pastor nada mais é, primeiramente, ele é um amigo teu, como se fosse teu pai, alguém para te dar conselhos. E essas pessoas que pulam de igreja, vão para outra, não param no ministério, isso sempre vai existir, sempre teve e sempre vai ter, certo? As pessoas, eu estou atrás de oportunidade, amém, irmão, eu vou orar por você, eu vou orar para que você encontre a paz no teu coração e que você pare algum dia no ministério, que você se sinta bem e que você congregue, que você ame o teu pastor, que você ame fazer o evangelho. Como eu falei antes, turistas de igreja, eu quis dizer aquelas pessoas que vêm e não firmam, certo? Aquela pessoa que vem, ela vem, mas ela não se firma, ela não para. Parece que tem algo lá no mundo que a puxa de volta. E isso é uma guerra espiritual, isso é uma briga entre o espírito e a carne. O espírito se converte, mas a carne não se converte. Está entendendo? A carne, ela vai morrer pecando. O espírito, nossa alma pode até se converter, mas é uma guerra da carne contra o espírito. Então o que a gente quer fazer, que Paulo mesmo disse, que o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal quando eu vejo eu já cometi, o pecado. Isso está muito ali. E talvez essas pessoas, né, que muitos talvez estejam nos ouvindo, se você está nessa situação, se você está sentindo que teu coração tem um vazio, que igreja A, que igreja B, não olha para a igreja. Não venha buscar homens, não venha atrás de homens, não venha atrás de oportunidade, venha buscar a Deus. Que somente Deus é o caminho, a verdade e a vida. É somente Ele. Quando nós olhamos para o lado, para o homem, para a mulher, nós somos cheios de defeito. O pastor é cheio de defeito, o meu pastor é cheio de defeito. Eu sou cheio de defeito, eu sou falho. Mas quando nós olhamos para Cristo, que é o nosso alvo, quando nossos olhos estão focados em Deus, quando o nosso chamado está voltado para Cristo, não tem o que dar errado.
Mas quando eu estou atrás da minha oportunidade, aí eu posso louvar aqui, posso louvar lá, mas vai chegar uma hora que Deus aperta. Diz, opa, é aqui. Essa questão de oportunidades, de passar com Cristo. Pastora Débora, no decorrer da sua caminhada, muitos ministérios, muitas lutas, muitas provas. Conta para nós um pouquinho sobre o que aprendeu espiritualmente e mentalmente nessa sua caminhada até chegar a pastorear uma igreja, de líder espiritual de um povo. A gente, quando nos coloca na presença de Deus e diz, eis-me aqui, Senhor, usa-me, o Senhor, Ele vai nos usar muitas vezes na dor, no nosso testemunho. A gente acha às vezes que vai ser só bênção, só vitória, tudo bonitinho, eu vou pregar o que eu quero, eu vou fazer o que eu quero, mas não. Às vezes o Senhor, Ele te coloca na prova, ou Ele permite a prova sobre a tua vida, para ver se você é fiel, para ver se você só consegue louvar a Deus, ou pregar quando tudo está bem, ou quando o teu coração muitas vezes está sangrando, e você tem que estar ali adorando. E a gente passou por fases na nossa vida assim que hoje a gente sempre diz, cuide o que você louva, porque tudo aquilo que você louvar, te adorarei, Senhor, não importam as circunstâncias, você vai ter que adorar na tua pior circunstância. Adorar a Deus acima de tudo, adorar no dia do luto, você vai ter que adorar a Deus nesse dia em que o teu coração está machucado. Então, assim, quando a gente fala, usa-me, Senhor, Ele vai te usar. Ele vai te usar para mostrar que Ele é na tua vida, que você conseguiu vencer, que você conseguiu passar por tudo com o Senhor. Ele vai te usar como testemunho para dizer que aquele que permanece na presença suporta tudo. Que muitas vezes a pessoa vai vir para o culto ali machucado, sangrando, e Ele vai usar na tua vida para dizer que você venceu, mas venceu com Deus, passou com Ele, passou na presença, passou adorando. Então muitas vezes o Senhor vai usar para mostrar que Ele é conosco e que certas coisas não acontece na nossa vida porque Ele não permite, ou certas coisas só vão acontecer quando for da vontade dEle, e às vezes Ele nos quebra em pedaços, mas para mostrar que Ele reconstrói o vaso. Porque muitas pessoas hoje às vezes olham para a gente e dizem, mas como que está pregando? Como que conseguiu? Como que venceu? Enquanto muitos talvez passando menos do que a gente passa, né? Não suportariam. Talvez teriam parado, desistido no meio do caminho. Mas o Senhor usa para mostrar que Ele é Deus. E que com Ele a gente consegue. E a gente permanece na presença dEle. Hoje, no nosso Debatendo com a Verdade, vocês estão conhecendo um pouco mais do pastor Cleverson, da pastora Débora, da Igreja Evangélica em Cristo Nova Vida, sediada na cidade de Erval do Oeste. Pastor Cleverson, vamos falar agora sobre louvor. Eu soube por aí que o senhor gosta de cantar, gosta de pregar a palavra do Senhor, mas o que hoje o seu coração sente falta nas igrejas? Pessoas que louvem de verdade ou pessoas que pregam a verdade? Ou os dois? E por quê? Olha, o que falta hoje nas igrejas? Eu acho que muitas, meu ponto de vista, irmãos, não estou generalizando. Eu acho, no meu ponto de vista, hoje, que as igrejas estão tendo muito louvor e pouca palavra. Então eu posso falar daquilo que eu vi, daquilo que eu vivi,
Lembrando que eu gosto de pregar e gosto de falar aquilo que eu vivi, aquilo que eu vi, aquilo que eu presenciei, não aquilo que me falaram. E o que eu vejo em muitos lugares afora é 2 horas de louvor e 20 minutos de palavra. Então, assim, no meu entendimento, palavra tem que ser o foco. O louvor é bonito, eu sou ministro de louvor, eu ministro, a gente já congregou junto, então, sabe, eu gosto muito, o louvor atrai, mas o que edifica é a palavra, o que salva é a palavra, o que liberta é a palavra, o que cura é através da palavra, não é através do louvor, a quebranta. O louvor abre o teu coração para que a palavra de Deus venha entrar como flecha dentro do teu coração, entendeu? Então o louvor é necessário, sim. Banda eu acho bonito, é legal, é maravilha, é bacana. Mas assim, se tivesse que dividir a igreja em 2 tempos e tivesse 1 hora só de igreja, 10 minutos de louvor e 30 de palavra. Palavra. A senhora falou aqui sobre passar com Cristo, sobre andar perante Ele, elevar seus olhos ao monte. A igreja hoje, do ponto de vista da senhora, da pastora Débora, a questão de palavra verdadeira, dá para contar nos dedos? É que hoje em dia a igreja ela está buscando atrativos de trazer o povo, né? Então a palavra de Deus ela é sempre rica, poderosa e eficaz. Mas muitos eles têm deixado de pregar a verdade, têm pregado meio, como eu posso dizer, dar uma pincelada, dar uma amenizada, porque dependendo a pessoa vai ali na igreja às vezes arrebentada, machucada, né? Passou por luta, está passando talvez por um pior momento da vida. E ela chegar lá e a pregação talvez for muito forte, muito pesada, talvez ela nem volte na próxima. Ela diga, mas eu fui ali, não foi falado nada que me agradasse, que me deixasse melhor, só falado que se eu não fazer certo vai ser cada vez pior e assim, né? Enfim, então assim, muitos têm amenizado um pouco. E o Senhor, Ele nos cobra da palavra ser pregada, mas tem momentos que eu acredito assim que Deus, Ele direciona. Hoje a palavra pode sim ser mais pesada, hoje a palavra vai ter que ser um pouquinho mais leve, porque tem uma pessoa ali que está precisando ouvir uma palavra de renovo, de consolo, dizer que Deus vai agir, dizer que Deus vai fazer, dizer que Deus vai curar. E há momentos em que a pessoa precisa ouvir algo mais, assim, um acorda para a vida, entendeu? Então eu acredito que Deus Ele vai direcionar tudo. Cada culto é como é, né? Então eu acredito que não só nós, mas como todos os pastores, eles entregam nas mãos do Senhor. E quem direciona é Deus. Então, vai ter momentos que a palavra vai ser mais pesada, precisa, porque a gente não pode deixar de pregar a verdade. E há momentos que Deus vai nos usar um pouco mais leve, para que a pessoa venha se entender pelo conceito com o Senhor, mas que ela também venha ser sarada e permaneça na presença e tenha vontade de voltar para os caminhos, né, do Senhor, para o culto, se sinta bem, se sinta acolhida. A questão do acolhimento. Muito é falado que a ovelha vem lá de fora machucada. A pessoa já vem ferida. Se fosse todos os pastores pregar a verdade nua e crua, ficariam só os fortes. Qual o ponto de vista hoje que a pastora Débora colocou para nós sobre essa questão de amenizar um pouco essa palavra no conceito pastoral, vindo do lado mais da cabeça da igreja? Olha, realmente, se a gente for pregar a Bíblia, o Evangelho, como ele realmente tem que ser pregado, se nós for falar da verdade como ela tem que ser falada, nós temos que lembrar que hoje nós temos a liberdade de pregar o Evangelho a todos os cantos, da forma como que a gente quiser. Mas,
Em alguns países lá fora nós temos a verdadeira essência do Evangelho, que é o quê? São privados de pregar, são mortos pelo Evangelho. E nos tempos de Jesus, se você for estudar e for ver como que os profetas morreram por pregar, você vai ver que nenhum deles teve uma morte boa. Então assim, primeiro, o fato das igrejas estarem amenizando um pouco, criando atrativos para atrair pessoas, até então eu não vejo nada errado, sabe? Porque a pessoa ela está vindo para os caminhos do Senhor, mas nós temos que entender que tem um certo ponto aí entre você trazer as coisas do mundo para dentro da igreja e levar a igreja até o mundo. Há uma divisão, até um certo ponto que eu estou, por exemplo, louvores, até um certo ponto ainda é tolerável. A gente chega, a gente cria atrativos, mas a pessoa ela vai passar 1 ano, 2 anos, 3 anos querendo sempre as mesmas coisas? Ou ela vai ser mudada e ela vai ser transformada? E a igreja vai continuar 3, 4, 5 anos fazendo os mesmos atrativos para as mesmas pessoas? Ou ela vai ser aquela ovelha que não é ovelha, que é um bode, que só vem quando você faz um atrativo para ela? Ou ela só vem quando ela tem algo interesse para ela? O culto não é para nós, o culto é para Deus. O culto não é para você que está em casa, o culto não é para mim, para me atrair, não. O culto é para atrair a presença de Deus. Nós vamos lá e doamos o nosso tempo a Deus. Mas quando a ovelha está perdida, quando ela está ferida, sim, o seu pastor tem que ir atrás da sua ovelha que está ferida, que está perdida, entender o porquê ela se afastou, entender o que aconteceu e dizer: olha, meu irmão, se foi algo que foi falado na palavra, nós podemos conversar. Se foi algo assim, a gente pode trazer. Mas aquelas pessoas que saem talvez porque eu fui no culto, o culto não foi para mim. Não, o culto não é para você. João 3,30 é necessário que ele cresça e eu diminua. Lá dentro eu não sou ninguém, eu sou apenas um instrumento usado. E na igreja que a gente congrega, não vai ser criado atrativos para a pessoa, vai ser pregada a verdade, vai ser feito louvor, vai ser falada a palavra. Eu não preciso fazer nada para atrair as pessoas que vêm de fora, mas a palavra que eu prego, o amor de Jesus Cristo já é suficiente para que eles entendam que ali dentro quem reina é o Senhor Jesus. Não eu sou apenas um vaso, eu sou apenas como esse microfone, está sendo usado para transmitir minha voz. Eu sou usado para transmitir a palavra de Deus e os ensinamentos que Ele for da minha vida. O meu testemunho, se não servir de atrativo, então eu não sei. Testemunho, pastora Débora. Vamos pensar agora para frente. Como que a senhora pastora Débora vê a sua igreja, ou melhor, a igreja do Senhor, ministrada e dirigida pelo casal daqui 10 anos? Vamos ser mais 10 anos de busca com o Senhor, né? De entrega. E nós somos ainda novos caminhados. Estamos engatinhando. Talvez quem está nos ouvindo esteja muito mais experiência, muito mais anos de caminhada. Por isso que eu acredito que daqui 10 anos para nós, com certeza vai ser melhor. Porque como tem aquele louvor que fala que porque ele vive posso crer no amanhã, então o amanhã vai ser melhor. E quanto mais anos para frente, mais anos a gente está buscando e entregando ao Senhor e confiando nele, e Ele tudo fazendo, e Ele tudo direcionando. E é isso, quanto mais a gente tiver mais tempo da caminhada, eu acredito que mais vai ser melhor, sim. Cada dia a gente busca fazer mais para o Senhor. E Deus, Ele sempre espera mais de nós. Ele nunca quer que a gente fique acomodado. Ele nos convida sempre a ir no mais profundo. Então a gente tem que aproveitar o tempo, passar o tempo e cada vez mais se aproximar de Deus, para que Ele venha operar, para que Ele venha fazer mais. A gente precisa sempre buscar mais. E eu acredito que o tempo ele vai ser ao nosso favor, porque o tempo ele é algo precioso na nossa vida. Então, se a gente buscar fazer do nosso tempo, fazer para Deus, acredito
acredito que com certeza daqui 10 anos a gente vai estar muito à frente espiritualmente. A igreja, com certeza, em nome de Jesus, com crescimento, tanto físico, de pessoas, quanto espiritual. Porque Deus é fiel nas suas promessas. Então eu acredito que sim, o amanhã, com certeza, que vai ser melhor. Nós não fomos arrebatados, mas A questão do amanhã. teu amanhã vai ser melhor. Flores. Vocês esperam flores ou vocês esperam um caminho mais árduo? O que a sua concepção é assim de pastorear? Aquela pessoa que nem você era no passado? Ou você espera vir aquelas ovelhinhas? Ai, vou me entregar de primeiro. Eu acho que Deus trata, né? E Ele vai mandar até piores, né? Ele vai mandar para quê? Para nos tratar, para mostrar que não é assim como a gente quer. Não é um mar de roda. O pastoreado não é como as pessoas querem. Eu quero ser pastor. Não é. É um trabalho árduo, é um trabalho difícil. Não é. As pessoas pensam que é um mar de rosa, não. A gente doa o nosso tempo. Eu e minha esposa, a gente trabalha. Hoje mesmo eu cheguei no culto, eu trabalho a quase 10 quilômetros de onde eu congrego. Eu tenho que sair me quebrando, sabe? Arriscando. Eu vou de moto, a esposa vai com o carro, eu vou de moto atrás. Sexta-feira à noite, cheio de atribulado na cidade, eu vou me quebrando para chegar no culto. Então não é fácil. Chamar de pastoreado não é fácil. A gente tentou negar algumas vezes. Tentamos fugir, sim. Apesar de você, a gente tentou fugir. Mas Deus, Ele quer, quando Ele tem um chamado, Ele fecha o cerco, Ele muda, Ele mexe, Ele muda a estrutura, Ele muda o lugar e até Ele colocar você onde Ele quer. Nós somos filhos, nós somos servos. Então, se nós temos um chamado, nosso chamado já vem lá do ventre da nossa mãe, quando nós somos formados. E eu acredito que o cerco, como minha esposa falou, nós podemos estar mais evoluídos espiritualmente, mas o cerco está se fechando. O Evangelho tem que ser pregado aos 4 cantos da terra, para que a palavra, que a promessa de Deus se cumpra e um dia Ele venha a buscar a sua igreja. Um dia Ele retorne. Então o cerco está se fechando. A igreja vai passar por alguns momentos de tribulação, vai acontecer coisas aí que daqui para frente, não creio que 10, 20 anos aí, nosso Evangelho aí vai sofrer. Já estão querendo mudar. Se vocês olharem e pesquisarem algumas coisas na internet, você vai ver que estão querendo mexer na Bíblia, estão querendo tirar algo, estão querendo pôr, estão querendo proibir em alguns lugares. Então o cerco está se fechando. A profecia está se cumprindo. A gente não sabe quanto tempo mais nós temos nessa terra. E se Jesus não voltar, Ele pode voltar para mim. Então, o que eu tenho que buscar todo dia é minha salvação. Eu tenho que ir atrás, correr atrás da minha salvação. Jesus morreu para que eu tivesse a graça de ser salvo. A promessa que Ele me fez não é ouro, não é prata, não é carro, não é casa. A promessa que Ele me fez é que eu seria salvo. Mas eu posso perder minha salvação. Só eu posso perder ela. E o cerco está se fechando. A palavra de Deus está aí sendo pregada. O mundo está conspirando a nosso favor. Nunca se ouve tantos descrentes como se tem hoje. Se tu sair na rua hoje e perguntar para 50 pessoas: acredita em Deus? Eu acho que acredito que se você chegar a 20 é muito. Tem muitos que acreditam, como é que eles falam? O Deus do crente, Deus que não existe, Deus que eu não posso ver. Mas Ele é real. E um dia Ele voltará. A palavra de Deus diz. Não diz que Ele está voltando, diz que Ele voltará para nos buscar e Ele vai julgar. Então o cerco está fechando, o tempo está acabando e a igreja vai enfrentar dias cada vez mais difíceis. Pastores, obreiros, nós vamos sofrer na mão desses líderes mundiais. Nós vamos sofrer. Vamos sim. Eles vão proibir algumas coisas. Aí nós vamos ver quem ama a Deus de verdade. Aí nós vamos ver o verdadeiro adorador. Aí nós vamos ver. Falar que ama a Deus. É lindo. Subir aqui, pegar esse violão, cantar, chorar. É bonitinho. Vai colocar uma corda no pescoço. Nega a Deus ou morre. Essa questão de cerco se fechando. Pastora Débora, quando o cerco se fechou na sua vida
para conduzir uma obra? Qual foi o primeiro pensamento que a senhora teve? Desculpa, eu não entendi bem a pergunta. Quando todas as coisas fecharam para cair na armadilha de Jeová, vamos dizer assim, a senhora não tem escolha. Hoje, a partir de hoje, o ministério da pastora Débora e do pastor Cleverson, qual que foi o primeiro pensamento da senhora? Qual que foi aquele, como se dissesse assim, meu Deus, porque isso foi perguntar para Deus o que ele queria contigo, foi duvidar? Qual foi esse pensamento que te colocou à prova de tudo? A gente sempre diz para o Senhor que a gente está disponível, que o Ele aqui, né? E que, Senhor, faça a tua vontade sobre a minha vida. E chega um dia que o Senhor realmente cumpre a promessa dele, a vontade dele sobre a nossa vida. E como meu esposo disse, a gente sim tentou fugir do chamado, porque a gente se sente pequenos diante de Deus, né? A gente pensa assim, Senhor, eu, tão falho, tão pecadora, tão errada, será que o Senhor me escolheu? Acho que todo mundo já parou para pensar nisso. Tem um louvor que eu amo adorar a Deus, que fala: o Senhor sabia que eu mudaria, que eu sentiria medo, que um dia eu falharia, que a coragem ela me faltaria. Mas mesmo assim Ele me escolheu, porque Ele sabe das nossas fraquezas, Ele sabe, e isso agrada ao Senhor, porque quando a gente assume que a gente não é nada sem a presença do Senhor, quando a gente diz que a gente só pode com Ele, que a gente só faz se Ele permitir, que só sairá uma palavra da nossa boca se Ele colocar, a gente está automaticamente nos diminuindo. E o Senhor, Ele se agrada disso, porque o soberbo, Ele faz descer. Então a gente tem que sempre ser humilde na presença do Senhor e dizer: Senhor, o Senhor escolheu a mim, tão falho, tão pecador, tão pequeno. Teria talvez pessoas muito mais qualificadas, pessoas com muito mais anos de caminhada, de experiência. Mas o simples fato da gente se colocar na posição e dizer: Senhor, faz teu querer. Senhor, sim, eu estou aqui. Enquanto muitos não querem, eu vou, eu faço. Ele honra, Ele faz, Ele age na nossa vida por esse motivo. E a gente tentou sim fugir muitas vezes, a gente estava congregando no ministério e surgia convites para ir para outros ministérios pastorear. E a gente já pensava: meu Deus, olha o tamanho do compromisso, será que é para nós? E a gente já pensava assim: não, sair de onde eu estou, sem direção do Senhor, não é. Então a gente sentia que não era o tempo de Deus. Mas aí quando Deus nos honrou no ministério que a gente estava congregando e foi trabalhando de uma forma a qual a gente realmente caiu, né? Onde Deus queria. Porque foi acontecendo. Talvez se chegassem para nós assim, dissessem do nada ali: vocês aceitam ser pastores, cuidar da obra lá, tal. A gente estava dizendo: não, acho que eu não consigo, acho que eu não vou vencer, não é para mim. Mas Deus fez de uma forma qual Ele nos colocou, depois Ele nos fez assumir. A gente foi sondado, né, por alguns ministérios, né, até porque, como eu falei, a gente é ministro do louvor, a gente tem, né, a gente prega e tal. A gente foi sondado por alguns ministérios, mas a gente só queria adorar, a gente só queria sentar no banco e ouvir a palavra. Você tem uma ideia, quando a gente voltou para o Ministério Nova Vida, eu disse para minha esposa: vamos sentar, só, não quero nem louvar, não quero. Daí a gente voltou para o Ministério Nova Vida e chegamos lá, a banda não tinha violão. Eu falei: não quero. Não, vai lá, vamos. Aí começamos a louvar, começamos a adorar, aí a minha esposa ministrava, e a gente ia pregando, e assim foi. Aí quando Deus abriu a porta dentro do ministério, a gente não teve para onde fugir. Entendeu? A gente foi sondado pelo ministério e dizendo: não, tu não está preparado ainda. Não é o momento. O tempo certo Deus vai abrir a porta. E aí onde a gente está, a gente começou ajudando, indo lá como obreiros, fazer cultos, né? Ali ministrar, fazer abertura de culto,